E aí, gente, vamos aqui para mais um tema desse nosso curso de questões abertas. Agora a gente está no tema contrato de trabalho e a gente vai ver algumas questões aí extremamente importantes e que podem cair na nossa segunda etapa da OAB de trabalho. Vamos lá para a gente não perder tempo. Primeira questão. Vamos lá para o slide, gente. Tiago foi contratado para contrato de experiência de 30 dias para a função de analista. Após os 30 dias, o contrato foi prorrogado por mais 30. Fim da segunda prorrogação, indeciso o empregador, resolveu prorrogar por mais 30 dias, completando 90 dias de experiência. Ao final, não teve o empregador interesse em continuar com o empregado. Cessada a prestação de serviços, Tiago não recebeu nenhum valor relativo à rescisão do contrato de trabalho. Então, gente, essa questão aí está falando de contrato de experiência. E como a gente sempre está fazendo aqui nesse nosso curso, a gente vai no índice emissivo, no tema da questão, tá? É importante a gente sempre fazer esse trabalho, gente, esse raciocínio. Por quê? Porque lá na hora da prova, se cai um tema que você não sabe, não domina o conhecimento, é só a gente saber procurar direitinho. E aí, aqui nessas nossas questões de contrato de trabalho a gente vai marcar tudo de amarelo, tá ok? Tudo de contrato de trabalho, de verbas rescisórias, a gente marca de amarelo. E aí, então, onde que nós vamos procurar no índice remissivo? A gente vai procurar em contrato a termo, ou prazo determinado, ou contrato de experiência, ou experiência. Essa questão de onde procurar no índice remissivo, gente, eu sempre falo com vocês que é para vocês olharem qual que é a melhor palavra que vai vir na sua cabeça no dia. Porque não adianta eu falar com vocês qual que é a palavra correta. Por quê? Porque às vezes eu posso ser tendenciosa a já te dar a resposta ao falar onde procurar no índice remissivo. Então, essa questão da palavra, por isso que eu dou opções e até porque você tem que ver se a sua CLT tem essas opções. E aí, encontrando aí qualquer dessas expressões e a que você acha que você lembraria na hora da prova, você vai fazer essas remissões aí para mim, fazendo favor. Tem várias remissões, ó, os artigos, súmula, e eu coloquei lá para você fazer remissão embaixo do 451 dessa súmula aí 188. Então, bem tranquilo. Depois que vocês fizerem essa remissão, vamos falar aqui um pouco sobre esse contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência. Então, a questão deixou claro que é contrato de experiência. Aí, eu tenho que ter na minha cabeça o seguinte: o contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado. Tá? É um contrato por prazo determinado, é um contrato a termo. E eu tenho que entender que a CLT, ela traz algumas hipóteses de contrato por prazo determinado. Porque é só você pensar assim, será que eu posso contratar quem eu quiser por prazo determinado, Isa? Será que a secretária da minha empresa, eu posso contratá-la por prazo determinado em um contrato a termo? E aí é importante a gente entender que a CLT, é claro que nós temos em lei esparsa outros tipos de contrato a termo, tá, gente? Aqui a gente vai falar dos contratos a termo e por prazo determinado na CLT. E a CLT, ela traz algumas hipóteses. Vamos dar uma olhada no artigo e abre aí na CLT junto comigo. Olha, gente, o artigo 445, ele fala que o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do 451. E no parágrafo único, ele fala que o contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. E aí, olha o 443, parágrafo 2º, aí embaixo do slide, gente. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando, letra A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. B,
de atividades empresariais de caráter transitório. C, de contrato de experiência. Então, o 443, parágrafo 2º, gente, deixa claro para a gente que a gente tem 3 situações em que eu posso estabelecer o contrato por prazo determinado. E ela fala o seguinte: pode ser no caso de serviço transitório. Então, por exemplo, eu, Isadora, tenho uma empresa e eu preciso executar um determinado serviço na minha empresa, só que não é um serviço permanente. Não é um serviço que eu preciso permanentemente na minha empresa. É um serviço que ele é transitório. Então, vocês estão aí com o 443, parágrafo 2º da CLT aberto, circula para mim serviço na linha A. A linha A, então, ela fala que eu posso pactuar contrato por prazo determinado quando eu tiver um serviço transitório. Vamos pensar num exemplo? Olha, eu vou implementar um novo software dentro da minha empresa, um novo programa de computador, e eu preciso de uma equipe para aprimorar isso, para ficar aqui dentro da minha empresa fazendo essa aprimoração. Não é uma coisa que vai ter na minha empresa permanentemente, para sempre. Então, a CLT me permite que eu contrate por prazo determinado no caso de serviço transitório. Mas a CLT também fala na linha B que no caso de atividades empresariais transitórias, também é possível. E aqui, a diferença da linha A para a linha B é que a linha A trata quando o serviço é transitório e a letra B, ela fala quando a própria atividade empresarial é transitória. Quando aquela atividade empresarial que vai surgir, ela vai surgir por um tempo determinado. E a letra C, ela fala do contrato de experiência. E aí, a gente tem que ficar atento, porque pelo seguinte: os contratos por prazo determinado da CLT têm 2 prazos máximos, 2 anos e 90 dias. A linha A e B, o prazo máximo é de 2 anos. E o contrato de experiência, o prazo máximo é de 90 dias. Então, na linha A e B, você pode fazer a remissão para mim do artigo 445 caput. Porque o artigo 445 caput que traz a menção de que o prazo é de 2 anos. Então, na linha A e B, você vai colocar o 445 caput. E na linha C, você vai colocar o artigo 445, parágrafo único, que traz a previsão do prazo de 90 dias. E aí, gente, quando eu falo de contratos por prazo determinado e eu vejo essa questão aqui desses prazos, eu tenho que entender a questão da prorrogação desse prazo ou não. Então, a gente já entendeu que são 3 situações que a CLT prevê que eu posso ter contrato a termo por prazo determinado. No caso de serviço transitório e no caso de atividades empresariais transitórias, quando vai ser o prazo máximo de 2 anos, e eu posso ter o contrato de experiência, em que o prazo máximo é de 90 dias. E aí, quando eu falo dessas situações aqui, então, quando eu estou falando dessas hipóteses previstas pela CLT, de contrato por prazo determinado, quanto à prorrogação deles, tem que ficar claro na minha cabeça o seguinte. Ó, primeira estrelinha. Eu só posso prorrogar uma única vez. Então, quando fala de contrato por prazo determinado, eu quero que fique claro na cabeça de vocês 3 estrelinhas que eu vou falar aqui. Então, estou falando de contrato por prazo determinado estabelecido pela CLT, que são essas 3 situações. As 2 primeiras até 2 anos, o contrato de experiência, que o próprio nome já diz, né, gente? No de experiência é quando eu contrato alguém para verificar se ele realmente é apto
para executar aquela atividade que eu quero. Então, é uma experiência, o próprio nome já diz. Primeira coisa que eu tenho que entender, primeira estrela, é que o contrato por prazo determinado, ele pode ser prorrogado uma única vez. Só que quando eu falo que o contrato pode ser prorrogado uma única vez, tem que ficar claro para vocês que ele pode ser prorrogado uma única vez dentro do prazo máximo. Então, ele pode ser prorrogado uma única vez dentro do prazo máximo. O que é isso, Isa? Quer dizer que nessas duas primeiras situações, não é 2 mais 2 anos, não. No de experiência, não é 90 mais 90. Quer dizer que eu posso contratar por menos, porque nessas duas primeiras situações é até 2 anos, e no de experiência é até 90 dias. O que quer dizer que se eu tenho um serviço transitório, eu posso contratar por 1 ano e prorrogar por mais 1. Eu posso contratar por 1 ano e meio e prorrogar por mais 6 meses. E aqui no de experiência, eu posso contratar para 30 dias de experiência e prorrogar para mais 60. Eu posso contratar para 60 e prorrogar por mais 30, ou 45 mais 45. Eu posso prorrogar uma única vez dentro do prazo. Por que vocês confundem o fato de que eu poderia contratar por prazo determinado até 2 anos? Então, até 2 anos eu poderia ir prorrogando, por exemplo. 1 ano, prorrogo por mais 6 meses e prorrogo por mais 6 meses para completar 2 anos. Não pode. Eu só posso prorrogar uma única vez dentro do prazo. O que quer dizer que se eu contrato para 30 e prorrogo para mais 30, deu 60 o total, não deu? Eu não posso prorrogar por mais 30 para chegar no 90. Eu tenho que parar no 60, porque eu só posso prorrogar uma única vez dentro do prazo. Tá claro isso, gente? E aí, a consequência de eu prorrogar mais de uma vez é a indeterminação do contrato. Então, quando eu prorrogo mais de uma vez, seja no de 2 anos, seja no de 90 dias, a consequência dessa prorrogação por mais de uma vez é a indeterminação do contrato. Quer dizer que esse contrato que eu prorroguei mais de uma vez, ele vai ser regido pelas normas do contrato por prazo indeterminado. Não é mais contrato por prazo determinado. Tá ok? Segunda estrelinha que eu falei com vocês, que eu vou falar 3 estrelinhas que tem que vir na cabeça de vocês. Segunda estrelinha. Se a contratação ultrapassa o prazo, mesmo que tacitamente, a consequência também é a indeterminação desse contrato, gente. O contrato por prazo determinado, na situação de serviço transitório e atividade transitória, pode ser de até 2 anos. No contrato de experiência, pode ser de até 90 dias. Então, contratei vocês para um contrato de experiência de 90 dias. Passaram os 90 dias, você continuou indo trabalhar e eu também deixei, sei lá, indo trabalhar, já está com 95 dias. O que aconteceu com esse contrato? Ele se indeterminou. Se eu te contrato por um contrato por prazo determinado e você continua na empresa, gente, tá bom? Então, eu tenho que ficar atenta aqui a essas situações. Terceira estrelinha. Então, terceiro ponto importante aqui que a gente tem que ter na nossa cabeça. O aviso prévio, ele é incompatível com o contrato por prazo determinado. Então, vou apagar aqui para a gente poder escrever. O aviso prévio é incompatível com contrato por prazo determinado. O aviso prévio é incompatível com contrato por prazo determinado. Claro, gente, por quê? Porque se vocês já sabem quando o contrato vai acabar,
alguém precisa avisar para alguém previamente, porque o aviso prévio, o próprio nome já diz. Se a gente fez um contrato, eu e vocês, por prazo determinado, se vocês quiserem terminar, eu e vocês temos que avisar do término se isso já está programado? Não. Então, o aviso prévio ele é incompatível com o contrato por prazo determinado, tá ok? E aí, o que que acontece? O que que vocês têm que entender isso? Quer dizer, gente, que então, quando existe a extinção do contrato por prazo determinado, e aqui a gente está falando da regra, eu vou ter duas situações. Se houve a extinção do contrato por prazo determinado no prazo, não tem aviso prévio. O empregado não vai ter direito a aviso prévio. Claro, porque se eu combinei com você 90 dias e com 90 dias o contrato acabou, eu preciso te avisar que vai acabar, gente. O contrato já foi por prazo determinado. Então, na extinção do contrato por prazo determinado, quando ele termina no prazo, no combinado, no termo, não tem pagamento de aviso prévio. Se o contrato por prazo determinado acabou antes do prazo, também não tem aviso prévio. Por quê? Porque eu falei que o aviso prévio é incompatível com o contrato por prazo determinado. Ah, Isa, mas eu não entendi. Porque a gente combinou 90, aí alguém quis terminar antes. O que estava combinado era 90. Nesse caso, eu não vou ter que dar aviso prévio, ambas as partes não vão ter que dar aviso prévio? Regra, não. Porque o contrato por prazo determinado é incompatível, o aviso prévio é incompatível com o contrato por prazo determinado. Então, na extinção do contrato por prazo determinado, se ela aconteceu no prazo, não tem aviso prévio. Se ela aconteceu antes do prazo, não tem aviso prévio. Quando eu faço um contrato por prazo determinado com vocês e eu ou vocês terminamos antes do combinado, eu já falei que não tem aviso prévio. O que vai ter, no caso de ser antes do prazo, é que o empregador vai ter que pagar uma indenização que está prevista no artigo 480, e se o empregado terminar antes do prazo, ele vai ter que pagar a indenização que está lá no artigo 481. Entenderam, gente? Eu vou repetir aqui. Não tem... Só um minutinho, gente. Deixa eu só conferir se é o 481 aqui que eu coloquei. Não, gente, não é 481, não. É 479 e 480. R$ 479,480. Desculpa, gente, da CLT. Então, se no contrato por prazo determinado, gente, se as partes elas terminam antes do prazo, não tem aviso prévio. O que vai existir é que no caso de terminar antes do combinado, o empregador vai ter que pagar a indenização do 479 e o empregado vai ter que pagar a indenização do 480, tá ok? Por quê? Porque a gente combinou uma coisa, um dos dois quis terminar antes do prazo, e aí ele querendo terminar antes do prazo, tem que pagar essa indenização. Aviso prévio, não. Então, essas indenizações substituem o aviso prévio. Eu vou falar delas depois, em outro momento, que aqui nessa nossa questão não importa. E aí, eu falei com vocês que essa é a regra, a questão do aviso prévio. Eu tenho que entender que essa questão do aviso prévio, a gente falou, então, que o aviso prévio é incompatível com o contrato por prazo determinado. Mas a gente tem uma exceção. Se o contrato
contiver cláusula assecuratória. Cláusula assecuratória. Se o contrato por prazo determinado, ele contiver uma cláusula que chama cláusula assecuratória, aí sim, quando as partes resolverem terminar antes do prazo, elas vão ter que dar o aviso prévio. Então, vamos concluir para ver se vocês entenderam isso. Regra, contrato por prazo determinado não tem aviso prévio. Se termina no prazo, claro que não tem aviso prévio, porque terminou quando a gente estava prevendo que ia terminar. Se terminar antes do prazo, também não tem aviso prévio. Essa é a regra. E aí, a única coisa que vai acontecer é que o empregador ou o empregado, depende de quem terminou antes do prazo, vai ter que pagar uma indenização um para o outro. A exceção, ou seja, quando que um contrato por prazo determinado que termine antes do prazo vai ter aviso prévio, Isa? Quando esse contrato contiver cláusula securatória. O que é isso? Essa cláusula securatória, gente, ela é o direito recíproco de rescisão antecipada. Então, vamos supor que eu faço um contrato por prazo determinado com vocês de 2 anos. E eu, Isadora, insiro nesse nosso contrato a cláusula securatória. O que é essa cláusula? Ela permite que tanto eu quanto vocês rescindimos o contrato antes do prazo. E aí, nesse caso em que eu coloquei a cláusula securatória, quem for rescindir antes do prazo tem que dar o aviso prévio. Essa cláusula securatória está no artigo 481 da CLT. Tá bom, gente? Tá tranquilo essas estrelinhas? Isso daí é bem importante. No slide eu coloquei as fundamentações para vocês. Aí vocês dão uma lida aí nelas. Mas vamos ler a nossa questão para a gente ver aqui no caso o que a gente vai responder. Vamos lá. Ó. Então, a letra A pergunta: a prorrogação do contrato de experiência de Tiago foi realizada corretamente? Gente, o exercício falou, olha lá no exercício, que eu fiz um contrato de experiência de 30 dias. Aí, depois dos 30 dias, eu prorroguei por mais 30. Depois dos 30, eu prorroguei por mais 30. Quantas prorrogações tiveram, gente? Ó, gente, caiu aqui. Quantas prorrogações tiveram? 2 prorrogações. E o que a gente acabou de aprender? Que só pode ter uma prorrogação. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, na letra A prorrogação do contrato de experiência do Tiago, ela foi correta? Não. Eu não caí, tá, gente? Foi só um apagador. A prorrogação no contrato de trabalho do Tiago foi correta? Não foi correta, porque no exercício prorrogou 2 vezes. Nós falamos que o contrato por prazo determinado só pode prorrogar uma única vez dentro do prazo. Mesmo tendo sido 30 mais 30 mais 30, que deu 90 dias, essa prorrogação não foi válida, porque só pode prorrogar uma única vez. E a letra B? Quais são as hipóteses de validade previstas na CLT de contrato por prazo determinado? A gente viu que são aquelas 3 situações: serviço transitório, atividade empresarial transitória, esses 2 podem durar até 2 anos, e contrato de experiência. Vamos ver no quesito de resposta. Pausa, tenta redigir essa resposta e agora vamos olhar se você ia pontuar tudo. Gente, na letra A, não foi correta. Só é possível uma prorrogação. Artigo 451 da CLT e súmula 188 do TST. Na letra B, quais são as formas de contrato por prazo determinado? Artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo. Atividades empresariais de caráter transitório e o contrato de experiência.
Bem tranquila essa questão, não é, gente? Contrato por prazo determinado. É um tema que a FGV gosta, deixa tudo marcadinho, dá uma lida. A gente está marcando de amarelo esse tema, contrato de trabalho. Verbas rescisórias, nós vamos marcar tudo de amarelo. E aí, faz o seu índice emissivo bonitinho, que na hora da prova não tem como errar. Contrato por prazo determinado. Vamos para a nossa segunda questão de contrato de trabalho. Vamos lá. José da Silva foi contratado pela empresa Boa Vista Limitada, que integra grupo econômico com a empresa Boa Esperança, para exercer a função de vendedor. Durante a mesma jornada de trabalho, ele vendia os produtos comercializados pela Boa Vista e pela Boa Esperança, com a supervisão dos gerentes de ambas as empresas. Diante dessa situação hipotética e considerando que a sua CTPS somente foi anotada pela empresa Boa Vista Limitada, responda de forma fundamentada às indagações abaixo à luz da jurisprudência do TST. Letra A. Qual é a natureza da responsabilidade solidária das empresas que integram um grupo econômico para efeitos da relação de emprego? É ativa e ou passiva? Letra B. É correto afirmar que José da Silva mantinha vínculos de emprego distintos com as empresas Boa Vista Limitada e Boa Esperança Limitada? Gente, essa questão, qual que é o tema dela? E a questão deixa claro para a gente, mesmo se não deixasse, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Essa questão, ela fala de grupo econômico. Ela está falando que o José da Silva foi contratado pela empresa Boa Vista, que integra grupo econômico com a empresa Boa Esperança Limitada, tá ok? E aí, onde que a gente procuraria essa resposta no índice remissivo? Vamos lá? A gente procuraria em grupo econômico ou na palavra empregador. Pode fazer a remissão nos dois, que é importante essa questão aí do grupo econômico. Coloque esses artigos e a súmula. E vamos ver aqui essa questão do grupo econômico, gente. Grupo econômico, o que que seria? O grupo econômico está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e na súmula 129. Eu tenho que entender que grupo econômico, gente, é um conjunto de empresas que, embora tenham um CNPJ diferente, elas são dirigidas, administradas, fiscalizadas em conjunto. Então, quando eu falo de grupo econômico, imediatamente, mesmo se a questão não tivesse falado que era grupo econômico, eu tenho que entender que o grupo econômico, ele é um conjunto de empresas, tá? Que, embora tenham um CNPJ diferente, então elas são pessoas jurídicas diferentes, só o que é importante do grupo econômico é o entender que, olha a palavrinha que tem que vir, olha a palavra que vocês têm que pensar. Eu tenho que entender que a administração, a direção, o controle, a fiscalização dessas empresas é feita em conjunto. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas jurídicas que têm CNPJ diferente, mas elas têm um centro de controle, elas têm um centro de administração, elas têm uma única direção, nós estamos falando de grupo econômico. E por que que é importante o grupo econômico? O grupo econômico é importante para a gente entender a questão da responsabilidade. Por quê? Eu vou dar um exemplo que às vezes fica claro para vocês pensarem. Grupo econômico Fiat. Não tem a Fiat, a Iveco, são empresas que têm CNPJ diferente, mas elas estão ali, elas têm um controle, a direção em conjunto.
E aí eu pergunto para vocês, se elas têm um controle, uma administração em conjunto, como que fica a responsabilidade dessas empresas? Se eu trabalho para uma delas só, quem tem que pagar os meus créditos trabalhistas se eu for ajuizar uma ação trabalhista? Se eu trabalho em ambas empresas, quem que vai ter que arcar com esses débitos trabalhistas? Lê os dispositivos que a gente marcou na remissão, que no próximo bloco eu volto com a resposta para vocês.